Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, dando continuidade aqui, não é, a respeito da nossa série sobre a história da cultura e das etnias, fechando aí mais um ciclo, né, dessa nossa série. Vamos dar aí uma pausazinha aí futuramente, né, fechando esse nosso ciclo já. Nós abordamos aqui no nosso último encontro a respeito de Átila Huno, né? Nós falamos aqui um pouco a respeito dos povos hunos, né? Que dos bárbaros foram, se não aí, alguns dos mais cruéis, vamos dizer assim, no período, né? Indivíduos aí que eram, vamos dizer assim, torturadores, né? Indivíduos que tinham ali uma agressividade maior em relação ali à conquista de povos, né? Eles que, vamos dizer assim, no caso, seu líder, Átila, né, ficou conhecido aí como flagelo de Deus, né, o indivíduo que, digamos, assustou, digamos, matou muitas pessoas, né, por onde passou, né, destruiu muitos vilarejos, enfim, conquistou muitos locais aí à base do terror, né, à base da perseguição e do terror. Ele que é lembrado, digamos, em alguns territórios, né, como na atual Hungria, vamos dizer assim, na Romênia, em alguns territórios, como um grande herói, como um indivíduo aí que foi, digamos, uma espécie de unificador regional, né? Porém, para outros povos, como os germânicos, como aí os povos itálicos, ele é lembrado aí como um tirano, né, como um indivíduo ali cruel, né? E os hunos em si, pelos seus péssimos costumes, enfim, né, por suas ali sua conduta, né, completamente desprezível, ali, eles eram conhecidos ali como indivíduos ali cruéis, né, indivíduos ali sem escrúpulos, né. Vamos dizer assim que dos bárbaros aí foram um dos agentes causadores, vamos dizer assim, né, do saque, digamos, e o findar aí do Império Romano, justamente por causa dos ataques, vamos dizer assim, ali perpetrados, vamos dizer assim, pelos vândalos, pelos godos, visigodos, entre outras tribos ali, né, que justamente sendo atacadas pelos hunos se forçaram, digamos, a migrar para o ocidente, né. Foi um dos catalisadores, né, para o evento aí da destruição do Império Romano do Ocidente. Porém, nós já abordamos que foram outros fatores, né, morais, enfim, né, espirituais aí, e administrativos que levaram, digamos, à destruição, né, do Império Romano do Ocidente. Porém, não é, como nós abordamos aqui, vamos dizer assim, também nós falamos aqui que, vamos dizer assim, um dos únicos fatores, digamos, sobreviventes aí do Império Romano, digamos, o fator determinante, né, foi justamente a questão moral, a questão de fé, né, uma vez em que o cristianismo, né, através dos monges, dos padres, enfim, né, dos pregadores, foi justamente, vamos dizer assim, se retirou, né, digamos, para a região rural, né, construindo aí os mosteiros, né, e por si só vilas, né, em torno desses mosteiros, dando início aí ao modelo feudal baseado aí na obra de Santo Agostinho, né, a Cidade de Deus. Então, vamos dizer assim que outros santos, nós vamos abordar aí posteriormente, como São Gregório Magno, né, como o próprio São Leão Magno, entre outros, foram aí grandes impulsionadores também, vamos dizer assim, dessa regra monástica, né, da forma, digamos, de vida, da dinâmica, vamos dizer assim, de vida, né, presente aí no medievo, né, que a gente conhece aí como sociedade cristã. E justamente em relação a esses reinos bárbaros, né, vamos dizer, esses povos, né, que acabam, digamos, participando neste meio mais rural, né, vamos dizer assim, nessa desordem, nessa reorganização pós-Império Romano, nós temos que abordar um dos povos aí que é, se não um dos mais importantes para se compreender o início da evangelização cristã, né, enquanto evangelização no sentido de conversão de reinos, né, os primeiros reinos aí se tornarem realmente cristãos confessionais, né, católicos confessionais, né, reinos que realmente estavam subordinados, vamos dizer assim, à regra cristã, subordinados à Santa Igreja, subordinados ao catolicismo, né, e vamos dizer assim, esse ideário, né, digamos, medieval, né, ideário da Cidade de Deus, né. Nós vamos falar hoje justamente a respeito dos francos. Nós vamos falar aí sobre o povo franco,
esse povo aí que, digamos, foi, se não o responsável aí por criar um dos mais emblemáticos reinos da história, existente até hoje, né, enquanto país, que é, se não, aí a França, né, que nós conhecemos aí como França. Né. Os francos, eles são, digamos, aí um povo que, de certa forma, eles são bárbaros, eles têm um sangue bárbaro, assim como os germânicos, como os eslavos, enfim, eles têm um sangue bárbaro, né, um sangue nórdico, mas ao mesmo tempo eles se misturaram, vamos dizer assim, com os gauleses, né, que eram um povo romanizado, né, uma província romana, eles têm também um sangue romano. Então eles acabam meio que se misturando nesse sentido. Nós vamos falar justamente a respeito desse povo e vamos falar sobre essa primeira dinastia, digamos, dos francos, né, que é a dinastia que ela se inicia como pagã, mas ela vai acabar, digamos, se cristianizando, que é a dinastia merovíngia. Né? Nós vamos falar a respeito deles, desses reis, né, que tinham aí uma postura um tanto quanto bárbara, inicialmente cruel, inclusive, mas que com o tempo vão começar a se, vamos dizer assim, a se portar de uma forma diferente. Eles vão absorver muito, digamos, da cultura romana, mas principalmente eles irão aí absorver o próprio cristianismo em si, né? Eles irão, digamos aí, justamente serem aí, vamos dizer assim, incluídos dentro aí do seio do cristianismo, né? Então vão se tornar aí talvez aí o que a gente conhece, né, alguma expressão que os cristãos católicos utilizam como o reino, né, digamos, primogênito aí da Santa Igreja, né, que é a França. Nós vamos falar a respeito deles nesse episódio, né, e um pouco aí sobre o principal rei, digamos, merovingio, né, o qual vai realmente se converter publicamente ao cristianismo, né, e que vai justamente converter publicamente o reino franco, né, ao catolicismo, né, ao cristianismo, que é nada mais nada menos do que o rei Clovis. Nós vamos falar sobre Clovis I e a sua, vamos dizer assim, a sua conversão, digamos, ao cristianismo, né. Então, o pessoal que gosta aí desses assuntos de história, né, sobre sociedade medieval, sobre reinos, sobre história geral, sobre história das culturas em si, né, desenvolvimento da cultura, deixem aí desde já o like aqui no nosso vídeo, né? Inscrevam-se no nosso canal para outras novidades e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, inicialmente, quando pensamos, né, nos próprios francos em si, nós temos de lembrar que eles eram, obviamente, uma tribo bárbara, né? Eles eram aí invasores, digamos, do próprio Império Romano, assim como foram os godos, os visigodos, enfim, os suevos, entre outros, eles eram também invasores do próprio Império Romano. Porém, a diferença, vamos dizer assim, dos francos em relação a esses outros povos era que eles tinham uma certa maleabilidade, vamos dizer assim, em relação à assimilação cultural, diferentemente de muitos povos germânicos, os quais eram extremamente agressivos e difíceis de se lidar com, por exemplo, os saxões, que eram, vamos dizer assim, extremamente cruéis e agressivos no tratamento com as pessoas, ou mesmo os alamanos, né, que eram tribos aí bem, vamos dizer assim, insociáveis, vamos dizer assim, né? Os francos, eles desde o início, vamos dizer assim, que eles utilizaram até por certa forma início, né, por interesse, vamos dizer assim, eles se utilizaram do Império Romano ali como uma espécie de aliados, né? Eles não eram nem inimigos, hora ou outra, digamos, se envolviam em conflitos com Roma, né, como já na época do Império Romano, né? Eles se envolviam ali em conflitos, digamos, com os generais romanos ali da região da Gália, né? Eles se envolviam em conflitos, mas muitas das vezes eles ofereciam seus préstimos, digamos assim, né, sua aliança militar, em troca, digamos, ali de, vamos dizer assim, neutralidade. Por exemplo, para os romanos, vamos dizer assim, era muito mais complicado você lidar com tribos, digamos ali, agressivas,
vamos dizer, do que você lidar com indivíduos ali que simplesmente eram, vamos dizer assim, como podemos dizer, ali indivíduos secundários, vamos dizer assim, indivíduos ali, tribos que não estavam interessadas, vamos dizer assim, em embates diretos ali, enfim, confrontos diretos ali com Roma. Prova disso eram basicamente os trácios, por exemplo. Depois os trácios vão acabar sendo escravizados pelos romanos, mas era uma história mais antiga, né? Mas podemos relembrar aqui, né? Que eram povos que também ofereciam seus préstimos, digamos, a Roma em troca ali de neutralidade. Né? Você tinha os trácios, você tinha macedônicos, você tinha povos ali armênios, entre outros, que ofereciam seus préstimos a Roma em troca de ali a neutralidade. Se precisassem de ajuda, Roma mandava um destacamento ali para ajudar, como se fossem aliados. E até porque para Roma era mais viável do que você ficar anexando o território, fazendo toda uma organização pública ali no local, criando toda uma estrutura pública. Isso custava, obviamente, né? Tinha custos. Então você ter aliados, mesmo que fantoches ali, era, vamos dizer assim, viável para Roma, né? Não pense que o Roma não realizava esse tipo de manobra, porque para eles também era viável. No caso ali da região da Normandia, né, que nós conhecemos ali hoje, né, a região ali onde hoje se compreende como o norte da França, Bélgica, enfim, Holanda, aquela região ali, era uma região extremamente complicada, porque você tinha ali os povos, vamos dizer assim, bretões, né, que não eram lá, vamos dizer assim, fáceis de se lidar, mas você tinha os saxões, que eram inimigos piores ainda, e os alamanos. Os saxões e os alamanos, vamos dizer assim, que frequentemente confrontavam os romanos em batalha. E Roma algumas vezes perdia para eles. Então era complicado, digamos, você lidar com essas tribos, porque eles eram extremamente numerosas. E os francos, eles conheciam muito bem a região. Eles conviviam com essas tribos, né? E os francos, eles eram divididos em clãs, vamos dizer assim, vários clãs ali que habitavam o norte da atual França, né, da Normandia. Então eles tinham essa facilidade, digamos, em conversar com os bretões, em ter ali, vamos dizer, diálogo ali com os saxões, com outros povos ali, né? E isso os dava uma certa vantagem em relação a Roma. Então, quando Roma tinha que entrar em conflito contra eles, pedia ajuda para os francos, né? Então eles ofereciam os préstimos ali e ficavam neutros nesse meio. Uma das tribos francas que mais se destaca, e ela começa a unificar, vamos dizer assim, esses clãs sobre uma espécie de reino, são os francos salesianos, né? E os francos salesianos, eles eram comandados, digamos, por um indivíduo muito sagaz, muito inteligente, um bom negociador, chamado justamente Meroveu, né? E Meroveu, ele era, vamos dizer assim, um indivíduo que ele fora, de certa forma, educado no seio romano. Ele teve uma cultura muito romanizada. Ele era um indivíduo extremamente ligado à cultura, extremamente ligado ao direito, ligado, digamos, ali à administração pública, e ao mesmo tempo ele tinha a combatividade de um bárbaro. Então ele sabia, digamos, equilibrar, vamos dizer assim, essa balança, né? Você ter uma organização militar muito forte do seu povo e ao mesmo tempo ser um administrador brilhante e um bom negociador. Então Roma chega numa altura, quando o império, vamos dizer assim, começa a fracassar, digamos, na região, começa a ter problemas, né, para lidar, digamos, com as tribos ali do norte, eles começam a dar autonomia, digamos, aos francos salesianos, justamente pelas suas alianças, pela sua forma de governo, enfim, ali pela sua estrutura, né? E justamente por isso esses salesianos, eles irão unificar todos esses clãs francos, né, sobre um único reino, que englobaria ali justamente a região onde hoje está a Bélgica, onde hoje está a Holanda ali, né, e parte do norte da França, que vai ficar sendo conhecido como o Reino Franco. Não vamos confundir com França ainda, né? Ainda é conhecido como Reino Franco, ou Terra dos Francos, enfim, Francônia, né, como chamavam.
E ele era uma espécie de reino cliente, vamos dizer assim, de Roma. Roma os tratava dessa forma, mas obviamente os próprios francos não se tratavam dessa forma, né? O povo que vivia naquela região do norte da França era muito mais leal, digamos, a Meroveu, era muito mais leal aos reis merovingios do que a Roma. Então, para eles, Roma era sim, uma simples figura ali na região, um governo distante que, digamos, ali ia ali só para pegar o seu quinhão, digamos, ali de impostos e dizer simbolicamente que administrava aquela região ali. Mas em realidade, Roma tinha muito pouca, vamos dizer assim, influência naquela região, né? Principalmente ali os francos é que detinham um controle maior nesse sentido, né? Até os próprios governantes, digamos ali da região, né, da própria Gália em si, mais ao sul da atual França, respeitavam ali os francos, né, justamente ali por serem um tampão, né, por segurarem ali, repelirem todas as invasões bárbaras. Afinal, eles entendiam ali as táticas deles de combate, né. Enfim, e Meroveu ele consegue, digamos, vamos dizer assim, fincar bandeira. Ele consegue ali, vamos dizer assim, firmar esse reino, né. Então, sobre a coroa dele, digamos, se cria aí a dinastia Merovingia, né? Em cima de Meroveu aí surge no caso, a dinastia Merovingia. E nesse caso, o que ocorre? Os Merovingios, eles não eram, eles eram pagões, né? Eles eram ali politeístas, como qualquer bárbaro, né? Então ali dentro, com exceção, vamos dizer assim, ali do druidismo, que não era bem visto por eles, né? Você tinha vários cultos ali dentro. Além do politeísmo, você tinha ali cultos celtas, você tinha cultos ali germânicos, enfim, né, cultos nórdicos, e você tinha ao mesmo tempo o cristianismo, porém não o cristianismo real, o catolicismo, ortodoxia, né, o catolicismo romano, não, era o arianismo nesse caso, né? Então muitos arianos que, digamos, foram expulsos, digamos, de muitos territórios orientais, né, no caso ali que os doutores da igreja começavam a expulsar esses indivíduos daquela região por serem hereges, né, serem ali indivíduos ali de moral suspeita, eles começaram a repassar os seus conhecimentos, digamos, para outros indivíduos ali vamos dizer assim, desses clãs bárbaros, né? E o arianismo ele pegou muito entre, por exemplo, ali algumas tribos germânicas, né, como os godos ali, como os visigodos, e também os francos nesse caso em certa parte. Não tecnicamente ali a própria, vamos dizer assim, a própria coroa ali, né, a própria família do rei, né, a própria dinastia, mas indivíduos próximos a ele eram arianos. E também os próprios católicos romanos, né, nós, os cristãos reais mesmo, os católicos romanos, eles também habitavam a região, porém num número ainda não tão grande. Algumas regiões ali mais aos extremos, digamos, do Reino Franco, né, habitavam mais ali o sul, a Gália, e também ali uma parte do Reino Franco, né. Enfim, e no caso de Meroveu, ele tinha uma forma, digamos, de governo ali em relação aos francos. Quando nós pensamos assim naquela região ali, na parte estética, vamos pensar assim na parte cultural estética do local, como eles beberam muito, digamos, da cultura romana, boa parte das vestimentas, beleza, vamos dizer assim, a cosmética utilizada pelas mulheres, adornos, acessórios, coisas que as romanas utilizavam, as mulheres francas também utilizavam, em uma medida muito menor, obviamente, mas num estilo um pouco mais, como é que podemos dizer assim, como podemos usar um termo assim mais recluso, né, um termo ali mais, como podemos dizer assim, recatado, né, um estilo mais recatado, né, mais ordenado, mas ainda assim
puxaram um pouco dessa estética romana. Na questão de vestimenta, a utilização de roupas ali mais adornadas, né, entre os homens, entre as mulheres, já era um costume, digamos, dos francos. Algo que os francos utilizavam, embora, no caso, entre os homens, principalmente, as mulheres utilizavam muito aquelas tranças romanas, né, utilizavam muito tranças nos cabelos, né, adornos nos cabelos como flores, como outras coisas, né, enfim, as mulheres utilizavam isso muito na sua vestimenta. Já os homens, no caso, aquela coisa da barba, né? Aquela barba grossa, grande, cabelos compridos, enfim, aquela coisa do elemento bárbaro, né? do elemento nórdico, estava presente entre os francos. Porém, eles não eram incivilizados, como por exemplo os alamanos. Eles não eram ali, vamos dizer assim, indivíduos ali sujinhos, vamos dizer assim, que viviam ali ao relento da natureza. Não, eles eram indivíduos que viviam nas suas casas, que viviam nas suas moradas e tinham já um porte de higiene diferente. Eram indivíduos muito bem portados nesse sentido, né? Com exceção de que, obviamente, eles tinham ali uma robustez maior na questão militar, eram bem mais agressivos. Isso se comprova, obviamente, na dinâmica com a qual o próprio Meroveu tratava ali os seus soldados, né, numa doutrina militar extremamente agressiva e extremamente dura, diferentemente dos romanos, inclusive. O exército romano, no período ali entre o terceiro, o quarto século, mais ou menos, estava em decadência. Era um exército ali que, vamos dizer assim, era muito mais oligárquico, muito mais ali tecnicista até por seu período e, enfim, muito mais ali, como que a gente pode dizer assim, mais pomposo e muito menos doutrinário no sentido de preparo militar, de agressividade, de força. Os francos estavam muito mais evoluídos nesse sentido, eram soldados muito mais preparados, eram indivíduos ali eram tratados realmente na base do medo, né? Então eles temiam a dinastia merovingia justamente pela sua força. Isso vai se comprovar inclusive aí na forma, né, como, vamos dizer assim, esse reino se comportava. Lembrando que os merovingios, eles, vamos dizer assim, frequentemente atacavam, vamos dizer assim, territórios bretões, territórios normandos, territórios ali alamanos, e saqueavam cidades. Inclusive no período em que Roma entra em decadência, né, já uma certa decadência da região da Gália, eles também atacam penínsulas romanas também, cidades fronteiriças romanas, né? E Meroveu, ele faz parte meio que desse sentido, mas sempre usando dessa tática de ser um bom negociador, né? Vamos dizer assim que o filho de Meroveu tem pouca relevância na história, né, que seria Childeric, né, o Childerico I, que seria o filho dele. Não tem muita importância, digamos, na história, no sentido de ser um grande estrategista, um indivíduo ali, vamos dizer assim, de grande doutrina. Vamos dizer assim, ele não criou muita, vamos dizer assim, não teve muita relevância, né? Muitos atos assim incríveis que o fizessem, digamos, ter uma grande relevância no sentido de, enfim, expansão, digamos, do reino franco, enfim, qualquer coisa parecida. Do contrário, ele foi mais recluso, né? Mais aproveitando ali da bonança que o seu pai tinha conseguido ali, né? Então, Meroveu já nesse período era um herói, né, mítico. Mas vai ser o neto, vamos dizer assim, de Meroveu que vai ser aí a grande figura, vamos dizer assim, nesse período aí em relação aos reis desse período, que superaria talvez até, quem sabe, a estrutura do Império Romano aí, né? Um indivíduo aí de realmente grande estatura, né? Que seria Clovis, né, que é justamente a figura aí que nós vamos abordar sobre ele, né? Clovis, que ele, vamos dizer assim, ele herdou muito do avô dele, no sentido de ser um indivíduo de uma doutrina muito dura, um indivíduo extremamente severo, mas ao mesmo tempo um indivíduo, vamos dizer assim, preocupado com o povo franco. Ele era um indivíduo que, digamos, de certa forma, ele tinha uma ligação com o povo franco. Então ele desprezava Roma em muitos sentidos, não no sentido cultural, ele vamos dizer assim,
levou para si muito, digamos, da questão jurídica, da questão filosófica, né, da questão de estudos, da questão cultural de Roma. Ele puxou muito disso para ele, abraçou muito da questão ali administrativa de Roma, mas ele desprezava ao mesmo tempo a situação a qual Roma estava no período em que ele se torna rei, né? Roma era, vamos dizer assim, desprezível, a gente pode dizer, no sentido assim, era completamente ali fraca no sentido moral, né? Justamente da situação de pessoas ali que, vamos dizer assim, estavam mais preocupadas em enriquecer ali governantes ali opulentos, indivíduos ali gananciosos, né, governantes romanos ali no período eram extremamente gananciosos e pouco preocupados ali com a sua própria população, né? Então as fronteiras de Roma estavam escancaradas ao bel prazer ali de quem estava nas fronteiras. E para os francos foi uma tremenda de uma vantagem, né? Então vai ser nesse período aí que Clovis ele vai se destacar, quando ele se torna realmente rei dos francos. Ele vai aproveitar essa oportunidade para justamente expandir o seu reino, não é? Em relação, né, à questão de Clovis, né, o que acontece nessa questão de expansão, né? No período, vamos dizer assim, que você tinha dois governos ali, duas tribos, né, dois povos ali que estavam em conflito, né? Você tinha duas regiões em conflito próximas ali aos próprios francos em si. Você tinha a região da Gália, que era pertencente, digamos, ao Império Romano, e você tinha a porção ocidental da região ali da Germânia, né, desses povos bárbaros germânicos, que pertencia ali aos visigodos, né? E os visigodos e os gauleses estavam diretamente em guerra, em conflito, obviamente porque Roma queria manter ali as suas fronteiras, né, na região da Germânia, contra esses povos bárbaros, né? E os visigodos e os saxões não eram povos lá muito fáceis de se lidar. E nesse caso, quando Clovis sobe, digamos, ao reinado, quando ele se torna rei dos francos, ele vê uma grande oportunidade nesse sentido. Com os visigodos enfraquecidos na região, ele consegue, digamos, tomar, né, entrar em conflito com os visigodos e tomar algumas das regiões ali as quais estavam sob influência deles. Assim como, vendo que, digamos, ali o governante local, digamos, da Gália, Siagrio, né? Siagrio, ele era uma espécie de governante romano no período ali na região ali da Gália, principalmente onde hoje estão situadas Rieux, né, e Paris, né, que são, se não os dois maiores centros urbanos no período da Gália, né? E Siagrio controlava essa região, porém ele estava totalmente enfraquecido, né? E como Roma não tinha condições financeiras de pagar o resgate pela região, né, Clovis, muito inteligentemente, ele controlou essas regiões, né? Ele foi lá à força, invadiu, digamos, aquela região ali da Gália, né, Paris e Rieux, e controlou, digamos, essas cidades, né? Facilmente as colocou sob o jugo dos francos, né? do povo franco. E dentre vamos dizer assim, as pessoas que presenciaram, né, digamos, essa conquista dos francos, foi o bispo de Rieux, né, que, vamos dizer assim, ele redigiu, né, todo esse episódio, que era São Remígio, né? São Remígio aí, que é um dos grandes bispos do período, um dos grandes doutores da igreja do período, era São Remígio, um grande pregador, né, um indivíduo realmente santo, né, um indivíduo aí de um caráter excepcional. E vamos dizer assim que nesse período Clovis, ainda um pagão, ele era, vamos dizer assim, um indivíduo de certa forma bufão um pouco, né? Um indivíduo que ele despreza um pouco a questão ali da população gaulesa, justamente pela decadência do Império Romano em si, ele despreza um pouco o povo conquistado inicialmente, obviamente saqueia a região, né? Alguns dos distritos de Rieux ali, e vilarejos próximos, foram saqueados pelos francos, obviamente, né, em busca de resgates. E São Remígio, ele testemunha
nessa época, um ato que justamente ele, vamos dizer assim, mostrava o tamanho da crueldade da doutrina, digamos, dos francos, que foi a seguinte situação: digamos assim, eles conquistarem uma espécie de morada ali de vamos dizer assim, de um indivíduo rico ali da região, né, que tinham muitos vasos de cerâmica, muitos resgates ali em pedras preciosas, né, ocorre que os oficiais ali, né, digamos, os subalternos ali de Clovis, eles saqueiam essa morada. E Clovis, quando chega, ele percebe que, digamos, um dos subordinados pegou um vaso de cerâmica maior, né, muito bonito, um vaso muito bonito por sinal. E, digamos, ele coloca esses oficiais em forma, né, ele os pressiona a ficarem em forma e pede que, digamos, vamos dizer assim, ele solicita que os subalternos mostrem a ele o que eles espoliaram dessa casa, né, o que eles pegaram de pertences, né. E esse oficial que pega esse quinhão maior, digamos, dos resgates, apresenta ali o que ele expropriou, entre aspas, assim, dessa propriedade, né, que ele saqueou ali. E vendo que o quinhão, digamos, né, que esse subalterno roubou ali era maior do que dele próprio, nesse caso de Clovis, Clovis simplesmente pega o vaso de cerâmica e literalmente o quebra na cabeça do oficial, o matando na hora, na frente de todos. E dizendo, vamos dizer assim, que ninguém poderia pegar um quinhão maior do que ele mesmo. Então foi uma demonstração de selvageria assim absurda, vamos dizer assim, na frente dos outros, assim, mostrando a forma, a doutrina extremamente agressiva e implacável, digamos, dos reis merovíngios, até então pagãos, né? E São Remígio, ele testemunha isso, ele vê esse episódio acontecendo, né? Ele, com os próprios olhos dele, Clovis literalmente matando o indivíduo com o próprio vaso que ele havia espoliado, né? Esse subalterno, vamos dizer assim. Então ele tinha vamos dizer assim, uma política meio cruel, né, de tratar os seus subalternos até esse período, né. E Clovis, ele por muito tempo ele foi dessa forma, né? Ele foi um indivíduo ali cruel, mas ao mesmo tempo um indivíduo preocupado com o povo franco, no sentido ali de justamente expandir o reino, no sentido de dar mais espólios às pessoas, enfim, de ali desenvolver esse reino, né, de se tornar realmente uma potência, e que realmente ela, por consequência, acabou ocorrendo isso mesmo, né, ao ponto de, em certa altura, vamos dizer assim, praticamente metade do território que hoje compreende a França, né, então a Gália, já pertencia, digamos, aos francos, assim como parte dos territórios germânicos ali que Roma julgava administrar, mas que na realidade estavam de fato sob o controle franco, né, em certo período. Então você vai ter várias regiões ali que, digamos, elas vão se tornar, né, digamos, podemos dizer assim, partes ali do próprio reino franco em si, né, que seriam a Austrácia, né, a Neustria, a Borgônia e a Aquitânia, né, que são alguns dos territórios principais aí que faziam parte desse reino franco, né, sob o controle ali de Clovis, nesse período, né. Enfim, a expansão dele, ela atinge ali grandes proporções, né, ao ponto, digamos, ali, de ser justamente reconhecido ali por grande parte da oligarquia romana como um rei, né, abaixo, digamos, ainda da figura do imperador, né, mas um rei, né, e depois aí com o final do Império Romano, né, aí com o corriqueiro final mesmo do próprio Império, a todos que estavam naquela região ali se torna realmente um rei ali absoluto naquela região ali, um rei, vamos dizer assim, uma dinastia reconhecidamente ali detentora, governante ali geral daquela região ali.
que pegava parte do norte da Península Itálica, né? Como eles haviam derrotado boa parte dos visigodos, né? Eles haviam pegado parte ali do norte da Península Itálica, parte ali da Germânia ali, né? Enfim, né? Do território mais ocidental ali da Germânia, fazendo quase fronteira ali com a Lorena, e também grande parte ali da Gália ali havia se tornado Francônia, né? O reino franco, enfim. E nesse período, vamos dizer assim, que Clovis ele acaba conhecendo ali, né, a sua, vamos dizer assim, a sua pretendente, né? Ele acaba sendo ali, vamos dizer assim, como podemos dizer assim, apresentado, né, digamos, ali a sua pretendente, né? Que justamente essa mulher ela vai ser aí responsável, né? Que ela vai inclusive se tornar uma santa, né? Depois canonizada pela igreja, que vai ser aí se não a responsável, né? Por levar aí Clovis justamente ao caminho do próprio cristianismo em si, a se tornar aí um dos reis mais emblemáticos aí do período, né? E cabe se lembrar aqui, né, que essa dama, né, esta princesa, digamos, chamada Clotilde, né, ela foi justamente aí uma mulher de grande importância na história, né, uma dama de grande importância na história. Por quê? O que ocorre? Clotilde ela era filha, digamos, de monarcas, digamos ali, de senhores, não vamos dizer senhores feudais, né, não seria ainda questão de feudo, mas governantes, vamos por assim, regentes da região da Borgonha, né? Borgonha que havia passado ali por mãos ali romanas, né? Fora uma província romana, até, digamos, ser incorporada pela Franconia, né? A Borgonha ela era um território aí essencialmente merovingio depois de um período, né? Porém, o que acontece? A família de Clotilde, no caso os pais dela, haviam sido assassinados pelo tio dela. Olha, coisa terrível, né? Que era Tebaldo, né? Tebaldo era extremamente agressivo e ele, vamos dizer assim, nessa sede por conquistas, né, assassinou o próprio irmão, né, a própria cunhada, e enfim clausurou a sobrinha mais velha em um convento, em uma espécie de convento, em um monastério, né? Vamos dizer assim, a abandonou em um monastério e levou como refém, no caso, Clotilde, né, para que fosse ali proclamado legitimamente como uma espécie de rei, né, uma espécie de governante, né, da região da Borgonha, né. E Clotilde, ela obviamente teve uma infância terrível, ela fora basicamente escravizada, né, como uma refém, no caso de Tebaldo. Porém, na corte de Tebaldo, que por sinal era uma corte ariana, né, de arianistas e de hereges, existiam alguns indivíduos, algumas pessoas, ali alguns servos, os quais eram justamente católicos verdadeiros, católicos romanos, né, católicos ali do rito tradicional, católicos ortodoxos e romanos. E o que acontece? Esses católicos reais acabaram sendo justamente por um intermédio de Deus nomeados, digamos ali, incumbidos da tarefa de educar Clotilde, se tornaram ali como se fossem ali tutores dela, né? Basicamente, esses servos acabaram se tornando tutores ali dela e ela os respeitava como se fossem pais dela, né? Ela teve uma educação essencialmente católica, uma educação realmente cristã dessas pessoas, né? Obviamente, ela poderia ter todo o rancor possível do mundo, todo o ódio possível de Tebaldo, né, pelo mal que ele fez, e com razão, obviamente, né? Esse indivíduo que jamais iria crescer mais do que a ambição dele, até porque ele estava muito abaixo aí dos próprios reis francos, né? Mas até como um conto, digamos, de fadas, a gente pode dizer assim, né? A educação de Clotilde foi uma educação muito cristã, uma educação católica e uma educação pura, uma educação boa. Ela teve um bom cuidado destes servos. E quando ela cresce, ela se torna, aí obviamente por
questão consanguínea real, ela se torna uma princesa, né, da região da Borgonha. E por sinal, Clovis vai acabar conhecendo, né, em um evento, em uma visita, digamos, à Borgonha, ele acaba conhecendo, digamos, ele acaba se encantando, digamos, com a beleza de Clotilde, né? Eu acho uma moça muito bonita, uma jovem, vamos dizer assim, uma jovem recém-saída da adolescência, nesse período de idade em que as pessoas casavam, né, com 15, 16 anos, né, enfim, era mais ou menos uma idade ali em que as pessoas normalmente contraíam matrimônio, e ela era uma moça muito bonita, né, e chama a atenção de Clovis. E vamos dizer assim que por certo tempo, Clotilde, ela, vamos dizer assim, se retraiu desse pedido, né? Ela tentou evitar, digamos, qualquer resposta às investidas de Clovis para um possível matrimônio, né? Para uma união. Ela, por muitas vezes, digamos, se negou a dar uma resposta, né? E buscando ali conselhos dos padres, buscando conselhos dos seus tutores, enfim, muito rezando, muito ali vamos dizer assim, uh, se, se, vamos dizer assim, entrando em reclusão, né, em muita oração, em muito jejum, vamos dizer assim, ela chegou a conclusão, digamos, de que seria certo, digamos, pela vontade de Deus, que ela se unisse a Clovis. Porém, ela exigiu algumas condições. E nas condições desse matrimônio, uma das principais era o quê? Que ela pudesse levar a crença dela, no caso, o catolicismo, que ela pudesse levar, digamos, a crença em Cristo, a crença verdadeira em Cristo, para dentro da morada real. Que ali fosse feito uma capela e que ali ela pudesse, digamos, ter ali o rito católico, que ela pudesse, digamos, estar próxima, digamos, do rito católico, né? Que Clovis, digamos, a respeitasse nesse sentido, né? E que respeitasse o matrimônio católico, né? De acordo com o rito católico, o matrimônio ali entre um homem e uma mulher. E Clovis, vamos dizer assim, que até então ele era um indivíduo ali bufão, um indivíduo ali de certa conduta meio ruim. Inicialmente, vamos dizer assim, ele teve muita ressalva quanto a isso, mas ele aceitou o matrimônio com Clotilde dessa forma, em todas as condições impostas por ela, até porque ele se apaixonou por ela. Tendo o matrimônio em si consumado, Clovis ele começa a perceber uma coisa muito interessante em Clotilde, que o rito cristão católico, o rito da Santa Missa, né, dos sacramentos católicos, a questão do próprio convívio ali com os religiosos católicos, com monges, com padres que frequentavam a morada real dos francos, Clovis, ele, vamos dizer assim, ele começou a se encantar pelo catolicismo. Inicialmente ele tinha, obviamente, muitas indagações a respeito e ele não dava o braço a torcer, digamos assim, no popular, né? Ele era um indivíduo teimoso e um indivíduo orgulhoso. Então ele continuava prestando seu culto pagão, ele continuava sendo um indivíduo ali cruel, digamos de certa forma, não tanto quanto antes, um indivíduo muito mais centrado, porque ele se espelhava, digamos, no exemplo, vamos dizer assim, de virtude o qual Clotilde tinha. Ela era uma princesa, uma monarca diferentemente de qualquer outra. Ela não era como vamos dizer assim, no popular, a gente pode colocar assim numa linguagem popular, uma espécie de patricinha mimada de um então governante romano, que depois ali, no caso, teve descendentes ali na região ali da Franconia, que eram pessoas soberbas. Não era, digamos, uma mulher de maus modos, depravada, como uma germânica no período. Não, ela era uma mulher de uma aura, de uma mulher recatada, de uma aura ali de costumes completamente diferente. Ela não era ali, vamos dizer assim,
vamos dizer, baixa na forma de ser, né? Muito, muito diferente. Ela tinha um porte, uma apresentação, uma pessoa que respeitava o seu marido e que ao mesmo tempo ela justamente intercedia por ele, ela pedia a intercessão, digamos, de Deus, de Nossa Senhora, enfim, dos santos em relação ao governo do marido dela, né? E Clovis, ele percebia isso, ele se admirava com isso. Tanto que ela sempre pedia, e obviamente uma das coisas que um rei ele mais espera é justamente ter uma prole, ter filhos, poder ter descendentes, né, para sua coroa, ter um herdeiro para o seu reino. Clotilde, ela queria que o filho dela fosse consagrado, digamos, à fé católica, que a criança fosse consagrada a Cristo e a Nossa Senhora. E muitas vezes Clovis, ele se negava a isso. Ele dizia que era algo ridículo, que era alguma coisa assim sem sentido. E por duas vezes, duas gravidezes, duas gestações que Clotilde teve, ela acabou perdendo os filhos. Ela acabou perdendo duas gestações. E Clovis, em sua ira, em sua fúria, ele culpava o cristianismo. Ele culpava, digamos, os padres, ele culpava os católicos, digamos, pelo que acontecia. Certa vez, inclusive, entre a segunda e a terceira gestação de Clotilde, Clovis, ele chegou a quase esbofeteá-la. Ele chegou a situações assim absurdas, digamos, de insultá-la, de, enfim, insultá-la dos xingamentos dos piores calões possíveis. Ele ficou em um estado de completo descontrole, nesse sentido, justamente pelo que estava acontecendo, né? E de um certo desespero também, não é? E justamente na terceira gestação, quando a criança nasce ali doente, Clovis já em desespero, Clotilde, ela pede a intercessão, ela ali debilitada, leva a criança até a capela, né, que existia no palácio, e ela pede a intercessão de Deus, de Cristo, de Nossa Senhora, para que salvasse o filho dela, né, que era, se não me engano, Clotário, para que salvasse a criança, justamente dali, no caso, que desse vitalidade, saúde. E em questão de poucos dias, a criança, ela teve uma melhora absurda e ela ficou boa, ficou sadia. E aquilo foi realmente um milagre, algo que para Clovis encheu os olhos. Foi algo assim absurdo para ele, né? Clovis, ele louvou, digamos, a Deus, né? Ele louvou a Nossa Senhora, né? A Cristo. Porém, ainda teimoso e não dando o braço a torcer, ele não se converteu ao cristianismo. Ele louvou a Deus, ele reconheceu o milagre, atribuiu a Cristo a Nossa Senhora, né? Parou de insultar sua esposa, parou de insultar os religiosos, né? No caso, os padres, as freiras ali que frequentavam o local, os monges, parou de insultá-los e começou a respeitá-los. Nesse período, ele começou a expulsar o arianismo do território. Os cultos arianistas, os cultos pagões já não tinham mais essa mesma relevância no local, né? Começaram a ser excluídos ali da região, mas ainda assim Clovis, ele não dava o braço a torcer, né? Ele reconhecia a verdade do próprio Deus em si, de Nossa Senhora, né, de Cristo, mas ele não dava o braço a torcer pela sua teimosia e orgulho. Porém, a grande provação, digamos, ela vai ocorrer justamente em tenra idade, quando o seu reino mais passou por um sufoco, vamos dizer assim. Clovis, mesmo sendo um indivíduo bufão, agressivo, um indivíduo ali de grande ali de uma personalidade difícil, de certa forma ele ainda amava o povo dele. De certa forma ele tinha um certo amor pelo povo dele, uma certa consideração, digamos, né, pelo legado do seu avô, que era o povo franco, né, a sua etnia. E ocorre que em um certo período os alamanos, eles começam a
criar investidas ali contra os francos. Eles começam a atacar ali cidades fronteiriças francas e com uma agressividade absurda. Muito pior, digamos, do que os francos poderiam fazer. Os alamanos eles eram extremamente selvagens e extremamente agressivos. Então eles começam a saquear as vilas, começam a matar, a violentar mulheres, a matar crianças, idosos, enfim, a promover massacres. Eles eram terríveis nesse sentido e começaram a adentrar o território franco. E, para piorar, nesse período, o exército franco não estava, digamos, na sua melhor organização. Digamos, haviam ali alguns problemas com algumas batalhas, questões administrativas dentro das próprias forças ali francas. E era uma batalha que poderia resultar em derrota e vamos dizer assim, na perda ali e os francos poderiam cair ali nas mãos dos alamanos, né, serem saqueados e serem ali destruídos ali pelos alamanos, né. E nesse período, Clotilde, né, que já, digamos, tinha contato com o bispo de Rian, né, no caso com o bispo Remígio, né, depois São Remígio, assim como outros frades ali do período, monges, ela rogou, digamos, ela implorou a Clovis, pois ela teve uma premonição, digamos, de que aquela batalha seria decisiva, uma premonição vamos dizer assim, vamos dizer assim, uma intercessão do próprio Deus, de Nossa Senhora, avisando a ela que essa batalha seria decisiva para Clovis, poderia ser o fim de Clovis aquela batalha. Então, Clotilde, então rainha Clotilde, ela rogou, digamos, a Clovis que ele pedisse a intercessão de Cristo, que ele se dobrasse a Cristo, que ele, digamos, se submetesse à vontade de Cristo, que ele pedisse a intercessão de Deus, né, que se submetesse a Deus para que o salvasse, que salvasse o seu exército e o povo franco ali do destino derradeiro deles. E vamos dizer assim que inicialmente Clovis ele meio que desdém da situação, ele diz, não, tudo bem, mas ele não, vamos dizer assim, ele não foi tão com esta intenção. Porém, o desenrolar da batalha ocorre justamente como Clotilde o havia advertido. Os alamanos começaram a atacar, digamos, em mais ou menos duas ou três frentes de ataque diferentes, começaram a cercar, digamos, os francos, né, nas fronteiras do reino e, digamos, os encurralaram, né, uma vantagem de 3, 4 soldados para um soldado, de 4 alamanos, 4 bárbaros alamanos para um soldado franco. Então era basicamente uma derrota derradeira e um desespero completo, né, um terreno ali pantanoso, uma situação difícil de batalha, que você praticamente estava ali com o destino selado e prestes ali a ser executado, digamos, ali pelos alamanos. Clovis cai de joelhos e ele, na sua maior situação de humilhação, na sua situação mais humilhante possível, né, na sua destruição derradeira, ele implora, né, ele fala Deus, ele não diz assim, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz Deus de Clotilde, se você se intercederes por mim, se intercederes por meu povo, eu assim me ajoelharei perante a vós, eu me submeterei diante de vós e converterei meu reino ao Senhor. E realmente ocorre um milagre nesse dia. Ocorre que algumas horas após vamos dizer assim, que naquele momento, né, no desenrolar da batalha, nas próximas horas, ocorre que de alguma forma, vamos dizer assim, a própria natureza ali do terreno ali corrobora para que os soldados francos conseguissem repelir os alamanos.
e os alamanos, vamos dizer assim, um pouco desnorteados, não encontrando ali um centro de comando, debandam e fogem, digamos, para as florestas próximas ali, se embrenhando na mata e desistindo, digamos, dos saques ali dentro do território franco. E isso, obviamente, é interpretado até hoje, né, interpretado por Clovis como um milagre, né, justamente uma intercessão de Deus, né, que salvou, digamos, o reino franco de ser ali destruído, vamos dizer assim, de ser atacado internamente justamente pelos bárbaros, pelos francos, pelos alamanos. Né. E ocorre que, percebendo tudo isso, desta vez, Clovis ele realmente se converte. Ele se arrepende, vamos dizer assim, da sua conduta, né, agressiva, da sua conduta terrível, vamos dizer assim, enquanto um indivíduo pagão, né? E ele justamente ele pede perdão, né? Principalmente a Clotilde, né? Ele pede perdão pela sua, vamos dizer assim, pela sua forma, né? Pelo seu, vamos dizer assim, pela sua conduta, né? E obviamente que Clotilde o perdoa, né? Ela o ama, enfim, ela o perdoa. E justamente por ele se converter, justamente por ele aceitar o cristianismo, ele aceitar o catolicismo, né, como sua crença, né, por tantas vezes em que Clotilde ela pede, ela ora, né, pede a intercessão de Deus e de Nossa Senhora para que intercedessem pelo marido dela, e Clovis ele realmente se torna um rei católico. Né. Ocorre que ele irá, obviamente, ali pedir a autorização, digamos, ao próprio papado, ao próprio bispo, né, da região, que era o bispo Remígio, né, depois São Remígio, que justamente o vai, vamos dizer assim, em uma espécie ali de rito, né, ele vai batizar, digamos, Clovis como um católico, né. E nesse momento Clovis ele não pede somente o batismo dele, mas o batismo de toda a Francônia, né, de todo o reino franco, como um reino essencialmente cristão, né, um reino católico, né, um reino justamente subordinado à Santa Igreja, subordinado a Cristo, né, um reino dedicado a Cristo. Então ele se torna o primeiro rei católico mesmo, né, tecnicamente falando. E existe uma frase, né, inclusive, que está lá São Remígio dizendo, né, contando a Clovis, né, sobre a paixão de Cristo, né, sobre os soldados lá, os soldados romanos, né, os soldados ali pagões, né, que estavam ali açoitando a Cristo, que o estavam o flagelando enquanto ele carregava a cruz. E o próprio Clovis diz: se eu estivesse lá com os meus francos, né, se eu estivesse lá com os meus soldados, isso jamais teria acontecido. Né? Então ele realmente se submete a Cristo, né? Que é algo muito bonito, né? De um indivíduo cruel, de um indivíduo ruim, vamos dizer assim, um indivíduo agressivo, ele se torna justamente um indivíduo ordenado a Cristo, ele se torna um rei cristão realmente, né? De fato, um rei muito mais, obviamente ele não deixa de ser um rei forte, um rei combativo, mas de uma doutrina muito forte, muito precisa, mas agora ordenado, um indivíduo disciplinado, um indivíduo que realmente age de acordo, né, com os desígnios de Deus, né, em relação ao seu povo. E isso obviamente vai passar para os seus descendentes, né? Embora, vamos dizer assim, Clovis ele tenha vivido até mais ou menos os 50 anos de idade, né? Naquele período as pessoas não viviam, não tinham uma tamanha longevidade, né? Questões de saúde, enfim, né? De condições de vida no período. Mas ele chegou mais ou menos até os 50 anos de idade ali, e os seus filhos, no caso, eles acabaram dividindo, né, o reino, no caso, nessas regiões diferentes, né, sendo que o que mais se destacou aí foi a Austrácia, né, sob o comando de Clotário, né, que foi, se não me engano, justamente esse bebê que era doente e ele acabou sendo ali consagrado, né, a Deus, e ficou bom, né? Clotário, que se tornou ali também daí sucessor, digamos, né, legítimo ali de Clovis, né, como rei franco. A dinastia merovingia, né, ela vai durar ainda por mais alguns séculos. Não vamos tanto entrar em relação
nesse ponto, né, a questão da dinastia merovingia, mas ela vamos dizer assim, ela vai ter outras figuras aí incríveis também que vamos abordar aí posteriormente, como Carlos Martel, que foi um grande rei também, ou o próprio Pepino também, que foi um grande rei, o nome dele é Pepino mesmo, tá? A mesma coisa que a verdura, né? Que era também outro grande rei também da dinastia merovingia, né? Porém, essa dinastia que depois, futuramente, ela vai ser substituída, obviamente, né? Essa dinastia ela vai cair e vai ascender no lugar a dinastia carolíngia, né? Que nós conhecemos aí, que vai vir a ser o Império Carolíngio, que nós vamos abordar aí muito posteriormente, né? Encontros muito mais futuros. Mas um detalhe que fica em relação à França, que Clovis, vamos dizer assim, ele vai entregar, digamos, né, aos seus sucessores, né? Ele que quando morrer ele vai ser, se não me engano, sepultado. Agora não vamos lembrar agora o nome da igreja até inclusive. Mas o que ocorre? Ele futuramente, né, os seus restos mortais eles vão ser transferidos, digamos, para Saint-Denis, né, que é uma das principais catedrais francesas, inclusive, né? Mas vamos dizer assim que ele uma das vamos dizer assim uma das características, né, digamos, do seu reino aí que permanece é justamente a forma, a dinâmica como o rei da França ele se apresenta. A França que, vamos dizer assim, da maioria dos reinos medievais, vamos dizer assim, dos reinos cristãos, é uma dos poucos os quais, digamos, ela tem uma espécie de autonomia em relação à Santa Igreja, por justamente ser a primogênita, né? Primeira a se converter, digamos, ao cristianismo, ela tinha, vamos dizer assim, uma autonomia maior do que os outros reinos, né? Até em relação ali à suzerania quanto ao Papa era diferente, a forma como os reis franceses se portavam. Porém, ocorria no caso uma cerimônia em que cada vez em que um rei francês ele era coroado, né, quando um morria, né, no caso, e por idade, enfim, ou por outras questões, e o seu filho, o seu descendente o substituía, né, era coroado, ele era justamente batizado, entre aspas. Obviamente ele já era batizado enquanto criança, né, mas ele era untado, digamos, no óleo de Remy, no óleo de Rian, né, que falam que é o óleo de São Remígio, né, que é uma espécie de óleo ali consagrado a São Remígio, o qual eles, digamos, eram ali untados, digamos, a sua cabeça ali batizada, né, como se fosse água ali derramada sobre a cabeça do indivíduo qual era proclamado rei. Então esse ritual ele fica, digamos assim, como se o rei da França ele fosse de certa forma consagrado. E a França, que obviamente aí depois, né, vai se tornar França, o nome França mesmo vai surgir só após a dinastia carolíngia, né, lá com a dinastia capetiana, isso é bem no futuro. Ocorre que esses reis, eles, vamos dizer assim, a França ela vai produzir muitos reis santos, né, muitos reis aí de grande importância, né, no cenário, na própria história, enfim, figuras muito heróicas, né. Mas tudo isso se inicia justamente quando as pessoas pensam, tem sempre aquele discurso progressista de que as mulheres não eram reconhecidas na história. Muito pelo contrário. Santa Clotilde é um exemplo disso. Não fosse por ela, pela intercessão dela, pela oração dela, pelo carinho dela para com um marido teimoso, difícil, cabeça dura, que era, vamos dizer assim, o próprio Clovis em si, não fosse por todo o carinho dela, Clovis não teria sido batizado no cristianismo e a França não seria o grande reino que se tornou, vamos dizer assim, a primeira a fincar a pedra, digamos, o primeiro reino cristão foi a intercessão de uma mulher. Então temos que ver por esse sentido, né? Então tá aí de exemplo, né, para percebermos isso, né, como o cristianismo ele abarca ambas as figuras do homem e da mulher, né?
Então, é um dos episódios mais bonitos desse período, vamos dizer assim, ali do século VI, mais ou menos, do século V, século VI, que nós podemos aí abordar, né? Que é importante se destacar nesse sentido. Bom, pessoal, o pessoal que gostou, né, desse assunto, né, referente justamente à França, né, e sobre a criação, né, desse reino, né, sobre Clovis, e queiram deixar aí mais alguma informação aí nos comentários, né, estamos sempre à disposição, né, para estarmos vendo os comentários do pessoal. E em relação aos nossos próximos encontros, vamos dar uma pausa agora, né? Nossos próximos encontros serão sobre assuntos diferentes, mas retornaremos aí posteriormente, futuramente com mais episódios, né, a respeito da história da cultura e das etnias. E provavelmente nós estaremos abordando aí nos nossos próximos encontros futuros, aí, quando nós retomarmos, né, justamente a respeito aí de questões que começaram a ocorrer ali no século VI, ainda em relação à questão da Santa Igreja. Porém, nós vamos abordar aí sobre um elemento, vamos dizer assim, que vai ser, vamos dizer assim, um elemento cruel, né, que digamos aí um péssimo episódio da história, né, digamos aí um movimento extremamente cruel que justamente vai criar um equilíbrio na balança, no sentido de justamente ser uma ameaça, digamos, ao próprio povo cristão, né? Digamos que vai ser aí, se não talvez o maior inimigo do cristianismo, o maior inimigo aí do mundo livre, né? Do período aí da sociedade medieval que estava se construindo, né? Que vai ser aí se não o ceifador, vamos dizer aí, de boa parte, digamos, da ortodoxia que existia, digamos, na região da Síria, na região da Jordânia, na região do Egito, enfim, né, do norte da África, que perecerão pelas mãos desse elemento extremamente cruel, sádico, escravizador, né, e, enfim, este elemento sombrio, né, da história. Nós vamos abordar justamente a respeito do Islã. Né? Nós vamos abordar tanto sobre esses capítulos, né, referentes à questão derradeira aí da formação, digamos, do medievo, né, desses primeiros passos do período medieval, dos episódios que estariam acontecendo na Ásia nesse período, né? E também abordaremos aí sobre a ascensão, digamos, do Islã e enfim, os ataques, né, que resultarão na destruição de muitos dos reinos aí antigos da região, né, que serão ali submetidos no caso, aos elementos agressores, né? Então, para o pessoal aí que queira estar acompanhando, né, esses encontros futuros, estaremos aí preparando esse novo material e nos vemos aí no nosso próximo encontro, não é? Desde já, muito obrigado.